Daremos início à apresentação do nosso seminário com o tema Drogas-Alvo. Esse seminário é referente à disciplina de Biologia Celular e Molecular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EAD UFES, sob orientação da professora Débora Meira. Os componentes deste seminário são Carla Thiago Rodrigues, Flávia Alves Meireles Romanha, Gláucia Souza Branco, Carla Grise Rossoni Freitas, Luana Cruz Guidolini Pontual, Natasha Thiago, Regiane Bazoni Barcelos. Sejam bem-vindos. O nosso grupo quis apresentar uma frase muito importante para nós, que diz o seguinte: floresça onde Deus te plantou. Para iniciar a nossa apresentação, trouxemos uma pergunta, que diz o seguinte: o que é um fármaco? Fármaco é um medicamento, é uma preparação química, administrado com a intenção de produzir determinado efeito terapêutico. Para que a substância seja considerada um fármaco, deve ser administrada como tal. Muitos fármacos não são usados normalmente em medicina, mas se revelam úteis ferramentas de pesquisa. Na linguagem comum, a palavra droga está frequentemente associada a substâncias psicoativas e à dependência. Infelizmente, conotações negativas que tendem a influenciar a opinião desinformada contra qualquer forma de terapia química. Os venenos caem estritamente dentro da definição de drogas. E, na verdade, todos os fármacos são veneno. Apenas a dose diferencia o veneno de um fármaco, disse o Paracelso, um médico suíço no século XVI. Os estágios do desenvolvimento de um novo fármaco típico, ou seja, um composto sintético desenvolvido para o uso sistêmico. Existe um estágio para desenvolver um fármaco, que passa desde a descoberta do fármaco até a sua comercialização. A descoberta do fármaco gira em torno de 2 a 5 anos. O desenvolvimento pré-clínico gira em torno de 1 ano e meio. O desenvolvimento clínico é composto por 3 fases, que gira em torno de 5 a 7 anos. A aprovação, até chegar à comercialização, de 1 a 2 anos. Advento da biotecnologia. A biotecnologia surgiu como importante fonte de novos agentes terapêuticos, na forma de anticorpos, enzimas e várias proteínas reguladoras, incluindo hormônios e fatores de crescimento e citocina. Como agem os fármacos? Um dos princípios básicos da farmacologia afirma que as moléculas dos fármacos precisam exercer alguma influência química sobre um ou mais constituintes da célula para produzir uma resposta farmacológica. Então, esses agem no sistema fisiológico. O que são essas balas mágicas versus remédio? No entanto, muitos fármacos antimicrobianos, antitumoriais, bem como agentes mutagênicos e cancerinogênicos, interagem diretamente com o DNA, em vez de interagirem com a própria proteína. Então, essas especificidades dos fármacos, eles têm a função terapêutica e científica. Precisa exibir alto grau de especificidade pelo ponto de ligação, de modo inverso às proteínas, que funcionam como alvo de fármacos, costumam mostrar alto grau de especificidades pelo ligante. Elas se ligam apenas às moléculas de um tipo específico. É importante ter muita atenção na especificidade, porque os alvos farmacológicos, ela tem afinidade química,
são as substâncias que não pode ligar-se. Essa ligação entre as células e receptora, elas podem causar o dano, porque quando a gente ingere o uso excessivo de remédio, que são essas drogas, elas podem afetar o nosso sistema imunológico. Ao invés de fazer bem à nossa saúde, ela vai estar nos prejudicando. É onde que acontece as doenças causadas pelo uso excessivo de remédio, que é onde começa afetar, né, o nosso sistema imunológico. Há 4 tipos principais de proteínas reguladoras. Elas atuam geralmente como alvos em fármacos primários, os receptores, as enzimas, as moléculas carregadoras transportadoras e os canais iônicos. Nós temos 2 tipos de receptores, os agonistas e antagonistas. Os receptores agonistas, eles se ligam no mesmo receptor e imitam o neurotransmissor. Um exemplo disso é uma fechadura, né? A gente vai lá e manda fazer uma chave e ela se encaixa certinho, abre e fecha, dando uma resposta, assim, biológica. Isso é o receptor agonista. Falando sobre o receptor antagonista, ele ocupa o lugar do agonista, mas não promove a atividade intrínseca. Tipo, a chave cabe no lugar, mas não abre nem fecha. São exemplos. Ele ocupa o lugar, né? Porque ele estando no lugar do agonista, o antagonista estando no lugar do agonista, o que pode fazer a ligação, o que promove a resposta, que a agonista não tem um lugar de entrar, né? Não tem um lugar. Ele ocupa o lugar, mas não promove a resposta biológica. Falando também sobre os canais iônicos, nós temos os bloqueadores e os modeladores. Os bloqueadores, eles impedem, né? Eles nem entram e nem saem a entrada de íons. Eles entram, né, nos canais iônicos, mas eles nem entram e nem saem. Os modeladores, eles se ligam, né, mas muitas vezes eles ficam abertos e muitas vezes fechados. Eles encaixam na enzima, né, mas não faz o trabalho que ele deveria fazer, né. Um exemplo disso é o propanolol, né. Ele, às vezes, entra no organismo, faz o efeito inverso e muitas vezes faz diminuição, né, da frequência cardíaca do paciente. Falando sobre as enzimas, nós temos diversos, né, medicamentos enzimáticos, né. A enzima, ele se liga e não deixa ela funcionar. O inibidor, ele se liga na enzima e não permite que ela funcione. Também temos os falsos substratos. Eles fazem que vão, enganam a enzima, mas não vão, impedindo assim o funcionamento certo, né? Um fármaco é uma substância química que, quando aplicada em um sistema fisiológico, afeta seu funcionamento de modo específico, né? Foi o que eu falei sobre todos os receptores. Falando agora um pouco sobre os perigos do automedicamento. Nenhum fármaco é completamente específico à sua ação. Em muitos casos, aumentar a dose de um fármaco, a sua substância, pode afetar diversos alvos. Em nosso país, cresce de uma forma muito grande esse ato no meio dos jovens, causando, assim, muitas doenças, né? Por hábito ou por facilidade de comprar, sem receitas. Assim, todos se medicam com altas doses, correndo riscos, né, de acontecer diversos atritos em seu corpo, como as alergias, a dependência, né, aquela droga, aquele remédio, e até mesmo doenças graves, em muitos casos até provocando a morte.
Esse é o grande perigo da automedicação. Vão lá, compram sem receita, sem orientação médica e pode ocorrer até a morte. Bom, até agora foi falado sobre a importância da especificidade e também dos receptores na ação dos fármacos. Assim, várias doenças estão diretamente ligadas ao mau funcionamento desses receptores, como o câncer, a obesidade, a diabetes. Os principais mecanismos envolvidos nesses tipos de doenças são autoanticorpos direcionados contra proteínas receptoras e as mutações dos genes. Receptores, canais iônicos e proteínas envolvidos nas traduções do sinal, como foi dito anteriormente pela colega. Esses polimorfismos genéticos que alteram os receptores, eles podem causar essas doenças, né? Podem ser a causa, e o que torna mais difícil a ação dos fármacos, que pode prejudicar tanto as células cancerígenas, como também as células normais do corpo. Os fármacos anticâncer. O câncer tem sido um dos grandes desafios da farmacologia atual, porque eles vão surgindo conforme a necessidade. As células cancerosas e as células normais, elas são muito parecidas, diferente dos micro-organismos, né, que qualitativamente eles são diferentes. Então, nessa esperança de que, principalmente doentes em fase terminais, né, na esperança de prolongar a vida ou até mesmo da cura, muitas novas terapias têm sido testadas. E mesmo com alto grau de toxicidade desses medicamentos, ainda assim eles estão se reformulando e melhorando a cada dia. Esses novos medicamentos tendem a atuar diretamente na regulação hormonal do tumor em crescimento e também no ciclo celular do câncer. Numerosos biofármacos, incluindo anticorpos monoclonais, bem como outros novos imunomoduladores, transformaram o panorama quimioterápico, ou seja, né, muitas mudanças ainda virão para que esses medicamentos se tornem ainda mais específicos, não causando tanto efeito colateral, né, porque acaba sendo por serem muito parecidos às células, os medicamentos não afetam somente a célula do câncer, mas também as células normais. Os efeitos colaterais são inúmeros. E quanto mais se entende sobre a biopatologia, né, que é a compreensão de todos os processos fisiológicos da doença e do organismo humano, mais específicos vão se tornar esses fármacos. As células cancerosas manifestam-se em graus variados. 4 características que as distinguem das células normais. A proliferação descontrolada, a desdiferenciação e a perda de função, invasividade, metástase. Então, são coisas que fazem com ao organismo humano. E o reconhecimento dos receptores pelos fármacos, né, esse entendimento, essa compreensão, conforme vem evoluindo a tecnologia, tenta tornar eles ainda mais específicos para tratar diretamente as células cancerígenas. E nesse esqueminha é o que mostra, né, em relação à proliferação, as mutações que acontecem, o desenvolvimento do tumor, a invasão, né, e a metástase, que é tão agressiva ao organismo humano. O que eu posso ressaltar muito, né, o que a gente tem visto da tecnologia, que muito tem se progredido em relação a eles e ao tratamento do câncer, uma junção de terapias.
Princípios gerais da ação de fármacos anticâncer citotóxicos. Uma das principais dificuldades no tratamento do câncer é que o tumor já está muito avançado antes mesmo de ser diagnosticado. A maioria dos fármacos atuais só afeta apenas um aspecto característico da biologia da célula cancerosa, divisão celular, mas não tem nenhum efeito inibidor na invasividade. Em muitos casos, resultando a ação antiproliferativa, causando a apoptose, que é a morte da célula. O alvo é a divisão celular, porém afetará todos os tecidos normais em divisão rápida, produzindo efeitos tóxicos, como a toxicidade da medula óssea, com queda da produção de leucócitos e, portanto, queda na resistência a infecções, comprometimento da cicatrização, perda de pelos e cabelo, a conhecida alopécia, dano ao epitélio, incluindo membranas da mucosa oral, depressão no crescimento, esterilidade, teratogenicidade e carcinogenicidade. Os fármacos anticâncer são divididos em várias categorias, principais entre eles o fármaco citotóxico, que junto com a cirurgia e radioterapia é o centro de tratamento para o câncer. Porém, há outras vias e novos tratamentos que caracterizam as células cancerosas. Os principais fármacos anticâncer podem ser divididos nas seguintes categorias gerais: fármacos citotóxicos, agentes alquilantes e substâncias relacionadas, antimetabolitos, antibióticos e citotóxicos, derivados de plantas, hormônios, especialmente esteroides e seus antagonistas, inibidores de proteinoquinase e outros efeitos não proliferativos das tironoquinases, como a adesão celular, anticorpos monoclonais e diversos agentes. Esse slide foi deixado assim como meditação que Paulo Freire, né? Ele na educação ele defendia que não só transforma o mundo, mas a educação também muda as pessoas. Que hoje, no momento que nós estamos passando com a pandemia, temos tendo que nos reinventarmos diante da tecnologia para educarmos nossas crianças, até mesmo nós se reeducarmos em casa com nossos amigos, familiares, depende de mudarmos muito, porque com a educação a gente muda. Então, Paulo Freire, ele é um mestre na educação. Fica para todos essa meditação. E o mais interessante para finalizar é que o que a gente quis mostrar com o trabalho, né, é que os fármacos, cada vez mais, assim, com o desenvolvimento das novas tecnologias, e principalmente na questão que a Regiane explicou sobre o câncer, cada vez mais os estudos vão atrás de como se fosse personalizado o tratamento, né? De acordo com cada paciente, com que cada paciente, cada tratamento exige, para fazer personalizado, para a pessoa sofrer menos, né? Ter menos reações e os medicamentos serem mais eficazes nos tratamentos e
e não agredir tanto o paciente, né? Ser personalizado mesmo para cada indivíduo. Obrigada a todos.